Essa é a nossa aula número 25 e nessa aula nós vamos fazer exercícios sobre o tema estudado na aula anterior, que foi gráficos do movimento uniforme, mais especificamente os diagramas de espaço e tempo. Antes de começar a resolução, já queria pedir para você avaliar meu canal, deixando aquele like caso você esteja gostando das aulas. Se você ainda não fez os exercícios propostos na última aula, clica no link que eu tô deixando novamente aqui na descrição, vai lá, resolve e depois vem aqui conferir se você acertou. Bom, agora sim, vamos à resolução. Questão número 1 da OBF, Olimpíada Brasileira de Física, diz o seguinte: estando em uma trajetória retilínea, um móvel tem suas posições x assinaladas ao longo do tempo t no diagrama representado. Entre 0 segundos e 10 segundos é possível afirmar que o módulo de sua velocidade média em metros por segundo vale... Bom, analisando esse gráfico, pessoal, a gente pode perceber algumas coisas. Primeiro, o movimento se inicia no tempo zero e aparentemente até 4 segundos ele não se move, ele fica estagnado ali na posição 4 metros. Depois o gráfico faz algumas coisas meio malucas aqui, mas não importa. Se você quer calcular a velocidade média, a gente já sabe fazer isso. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. E do gráfico a gente consegue pegar qual foi o ΔS total. Bom, para calcular o ΔS, a gente sempre faz posição final menos a posição inicial, certo? Tudo isso vai ser dividido pelo ΔT. Substituindo aqui os valores que nós temos, a posição final, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, no instante 10 segundos. Perceba que em 10 segundos ele está cruzando o nosso eixo do tempo, o eixo X. Isso significa então que a nossa posição é zero, ele está no marco zero. Menos a posição inicial. Bom, a posição inicial é no tempo zero é só olhar ali, ó, 4 metros. Tudo isso vai ser dividido pelo tempo, que é de 10 segundos. Então, nós ficamos aqui com menos 4 dividido por 10, ou seja, menos 0,4 metros por segundo. Porém, observe que ele pediu o módulo da velocidade. O que é o módulo da velocidade, pessoal? O módulo da velocidade é somente o valor, sem o sinalzinho de menos e sem também a unidade de medida. Módulo é 0,4. Então, a alternativa correta para essa questão número 1 é a letra B. Questão número 2 da XPSEX fala o seguinte: o gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo para um automóvel em movimento num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Da análise do gráfico pode-se afirmar que o automóvel... Bom, vamos lá para as alternativas. Letra A, está em repouso no instante 1 minuto. Bom, observando aqui o gráfico, em 1 minuto ele se encontra em uma reta crescente, então ele possui uma velocidade positiva. Ele está descrevendo um movimento progressivo. Seria até possível determinar a velocidade instantânea, mas não é o caso. Então já dá para saber aqui que ele não se encontra em repouso. Então a alternativa A é falsa. Letra B, possui velocidade nula entre os instantes 3 e 8 minutos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No instante 3 minutos, ele se encontra na posição 4. 4 o quê? 4 quilômetros. E em 8 minutos, ele também está na posição 4. 4 quilômetros. Ou seja, de 3 a 8 minutos, ele não mudou de posição, o que significa então que ele estava em repouso, logo sua velocidade sim é nula. Então a alternativa correta para essa questão da XPSEX é a letra B. Vamos dar uma olhadinha por que a C, D e E estão erradas? Letra C, sofreu um deslocamento de 4 km entre os instantes 0 e 3 minutos. Bom, no instante 0, vamos dar uma olhada ali no gráfico, no instante 0, a posição dele, que é a posição inicial, é de menos 2 km, certo? E no instante 3 minutos, aí seria a nossa posição final, ele se encontra na posição 4 km. Legal. Bom, se ele sai do menos 2 e chega no 4, então o nosso deslocamento aqui é de 6 quilômetros. Então nada disso, nada de 4, tá errado a letra C. Letra D, descreve um movimento progressivo entre os instantes 1 e 10. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. No instante 1, realmente ele tá em cima de uma reta crescente, movimento progressivo. Mas lá, ó, de 8 a 10, ele tá numa reta decrescente. Então não é verdade dizer que entre o instante 1 e 10 minutos ele sempre desenvolveu um movimento progressivo. Falsa, alternativa D.
E letra E, tem sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória. Nananina não, a gente já viu aqui, ó, que na posição inicial ele se encontra em menos 2 km. Se realmente fosse a origem da trajetória, a nossa posição inicial teria que ser 0. Bom, então questão 2 aí da XPSEX, a alternativa correta, a única correta, né, é a letra B. Questão 3 diz o seguinte: um terremoto normalmente dá origem a 2 tipos de ondas, S e P, que se propagam pelo solo com velocidades distintas. No gráfico a seguir está representada a variação no tempo da distância percorrida por cada uma das ondas a partir do epicentro do terremoto. Com quantos minutos de diferença essas ondas atingirão uma cidade situada a 1.500 quilômetros de distância do ponto zero? Bom, essa questão é muito simples, basta a gente fazer aqui uma análise de gráfico, não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Então dá uma olhada aqui, esse gráfico é o gráfico onde a gente tem duas retas crescentes. E eu quero saber então quanto tempo uma onda leva mais que a outra para chegar na posição 1.500 km. Vamos aqui no gráfico achar aonde está essa posição 1.500 km. Bom, 1.500 km está aqui, vamos ver onde que ele vai bater aqui na nossa primeira reta. Bate nessa posição. Ou seja, a onda que essa primeira reta representa levou 3 minutos para atingir 1.500 km. Vamos ver agora a segunda reta. Segunda reta se encontra aqui. Bom, a segunda reta, que representa então a nossa segunda onda, levou 5 minutos. Então, qual que foi a diferença? Então, a diferença de 3 para 5 são de 2 minutos. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Questão número 4 do Mackenzie diz o seguinte: um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel é de 20 metros é... Bom, percebam que olhando o gráfico eu não consigo dizer logo de cara qual vai ser o instante em que essa reta vai bater aqui posição de 20 metros. O que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que fazer uso da função horária da posição, ou seja, da equação do sorvete. Vamos colocar ela aqui. E o que eu vou querer determinar? Vou querer determinar o tempo. Então eu preciso agora completar essas outras grandezas para a gente conseguir determinar qual é o valor do tempo. Bom, posição final a gente já sabe. A posição final eu quero que seja em 20 metros. Aliás, foi o valor que ele deu aqui, né? 20 metros. Posição inicial, isso aí também tá fácil, basta a gente olhar no gráfico. Onde começa a nossa reta? Na posição menos 30. Mas, agora o que eu tenho que colocar aqui? A velocidade, certo? Bom, a velocidade eu não tenho logo de cara, mas eu consigo calcular ela olhando para o gráfico. Vamos pensar aqui comigo, ó. De 0 a 2 segundos, ele percorre aqui um trecho que vai de menos 30 a menos 20. Vamos colocar aqui, ó, que o deslocamento dele, que é sempre a posição final menos a posição inicial. Bom, final é menos 20... menos a inicial, que era menos 30. Então, quanto que vai dar isso daqui, ó? Delta S vai ficar menos 20 mais 30. Cuidado para não errar o sinal. Então, o nosso delta S é, na verdade, 10 metros. Legal. Agora, olha só. Para saber a velocidade média, a gente já sabe que velocidade média é delta S sobre delta T. Olha que fácil. Velocidade média é os 10 metros dividido por 2. Ou seja, a velocidade média, então, é de 5 metros por segundo. Então, qual velocidade eu vou colocar aqui? 5. Com isso, agora eu consigo determinar em qual instante ele vai estar na posição 20, como ele tinha pedido no enunciado. Então, vamos lá, ó. Vou pegar esse menos 30, passar para cá positivo, vai vir somando, vai dar 50, mais 5t. O 5 passa dividindo, então nós temos aqui um tempo de 10 segundos. Ou seja, a alternativa correta para essa questão do Mackenzie é a letra C. Mais uma questão do Mackenzie, questão número 5. Um observador registra a partir do instante zero as posições x assumidas por uma partícula em função do tempo t. A trajetória descrita é retilínea e o gráfico obtido está ilustrado a seguir. A posição assumida pela partícula no instante 19 é... Bom, mesma situação da questão anterior, eu não consigo dizer, olhando para o gráfico, onde ele vai estar na posição 19.
Nosso gráfico só vai até a posição 8. O que a gente vai ter que fazer então? Vamos fazer uso da função horária da posição. Então vamos ter que montar a função horária. S é igual a S0 mais V vezes T para esse gráfico. Dessa vez, o que eu quero saber? Eu quero saber qual vai ser a posição final lá no tempo de 19 segundos. Bom, a posição inicial eu já tenho. Vale 10, é só dar uma olhadinha ali no gráfico. Preciso calcular a velocidade, certo? Perceba que o movimento, pessoal, ele se inicia no instante 4 e termina em 8 segundos. Então, para calcular a velocidade média disso daqui, velocidade média vai ser o quanto ele se deslocou, ΔS, dividido pelo ΔT. Então, velocidade média, bom, quanto que ele se desloca? Ele sai da posição 10 e em 8 segundos ele está no marco aqui, né? Ele se encontra na posição 0. Então, ele voltou 10 metros. Então, eu vou colocar aqui menos 10. Dividido pelo tempo, bom, o tempo, pessoal, cuidado, ó, não é tudo, tá? 8 segundos, porque nesse trecho aqui, ó, ele tá parado. Não iniciou ainda o movimento. Então, o tempo de movimento de 4 a 8 são 4 segundos. Ou seja, a nossa velocidade média é de menos 2,5 metros por segundo. Vou colocar agora esse valor aqui na nossa função. Então, menos 2,5 vezes o tempo t. E aí você já deve estar pensando que o tempo t que a gente vai colocar aqui seriam esses 19 segundos. Cuidado! Aqui a gente tem um problema. O movimento não se inicia no tempo 0, ele se inicia no tempo 4 segundos. Então, ele está considerando esse tempo de 0 a 19, mas o trecho em que ele teve efetivamente se movimentando foi de 4 a 19. Ou seja, eu vou ter que tirar 4 segundos daqueles 19. Então, na verdade, são 15 segundos. Então, quanto que vai dar isso daqui? Bom, vamos resolver primeiro aqui a nossa multiplicação. Então, vai ficar 10 menos 15 vezes 2,5 dá 37,5. 37,5. 10 menos 37,5. Então, a posição, quando ele estiver ali nos 19 segundos, vai ser, na verdade, de 27,5 metros. Opa, esqueci o sinalzinho de menos aqui. É menos 27,5 metros. Então, a alternativa correta para essa questão do Mackenzie é a letra D. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida em alguma das resoluções, basta deixar um comentário aqui na descrição, que assim que der eu já tô respondendo para vocês. Tá certo, então? Bom, eu aguardo você, então, na nossa próxima aula, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar sobre os gráficos do movimento uniforme. Tchau, tchau, então, pessoal. Até a próxima.